Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Um grande prazer a gente sempre tem em receber vocês aqui com a gente, sempre nessa companhia muito bacana, muito legal, para a gente sempre falar sobre esporte, sobre futebol para cada um de vocês. Vamos começar falando do CSA, que ontem à tarde apresentou o seu velho novo treinador, Igor Magalhães, reassumiu o comando do CSA depois de 17 dias quando foi demitido. E assim, poucas vezes vi um treinador ser tão bem recebido, tão acolhido, com uma aprovação tão grande, não só entre os dirigentes do clube, assim, principalmente como os torcedores da equipe do CSA. Qualquer torcedor do CSA que você conversa agora reconhece que foi um erro demitir o técnico Igor Magalhães e está feliz com esse retorno do treinador. Então foi importante ontem essa apresentação, o técnico abriu o coração, a presidente Miriam Monte fez uma fala na abertura da coletiva do Igor, reconhecendo, falando de erro e reconhecendo que foi efetivamente um erro ter demitido o treinador e que não teria problema nenhum em reconhecer erros e voltar atrás nas decisões. Então a gente, inclusive, eu separei um textinho aí da fala da presidente Miriam Monte. Vou pedir para o Marcos Souza soltar para a gente acompanhar o trecho da fala da presidente Miriam Monte na coletiva do técnico Igor Magalhães na tarde de ontem. Vamos acompanhar. As histórias, elas precisam ter começo, meio e fim. E muitas vezes nessa caminhada há as pausas, há aquele momento de reflexão, há um momento em que a gente precisa corrigir a rota, em que a gente precisa refletir e que a gente precisa reconhecer os erros. E reconhecer o erro, parafraseando aqui Juscelino Kubitschek, eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho problema nenhum em voltar atrás. E eu também não tenho problema nenhum em reconhecer, e não sou eu, tá? Apenas eu. Mas eu tenho certeza que toda a nação azulina e toda a diretoria executiva, o seu nome é um nome de consenso absoluto entre os diretores, de que, e entre atletas também. Tá aí a fala da presidente Miriam Monte, como eu disse, admitindo que errou e voltando atrás na decisão de ter demitido o Igor e trazendo de volta o treinador azulino para comandar o CSA nessa reta final aí da Série C do Campeonato Brasileiro e pela partida da semifinal da Copa do Nordeste. Vamos ouvir agora o Igor Magalhães, né? Ele foi perguntado durante a entrevista coletiva, foi muito tempo de entrevista coletiva, eu selecionei só essa fala aí que eu achei muito importante. Ele foi perguntado por que aceitou retornar ao CSA após apenas 17 dias depois de ter sido demitido. Vamos ouvir qual foi a resposta do comandante azulino. Eu tive a oportunidade, 1 ano e 3 meses atrás, ter a oportunidade de pisar aqui pela primeira vez no clube CSA. A minha família é apaixonada pelo clube. Quando nós recebemos a ligação do Jadson, o primeiro contato, a minha esposa chorou na mesa. Nós estávamos tomando café. Poucas pessoas vão entender isso, porque quando você coloca sentimento naquilo que você tem como propósito, não é simplesmente vir e viver só mais um dia. Quando as pessoas começam a entender isso, elas entendem principalmente o significado do que é trabalhar num clube como esse. Então, eu estou muito feliz, muito grato pela oportunidade novamente, e pode ter certeza absoluta que eu só me descanso no dia que nós cumprir a nossa missão aqui dentro, que é voltar a ver o sorriso dos nossos torcedores e, se Deus queira, dia 25 de outubro, entregando aquilo que nós temos como propósito. Tá aí, a fala do velho novo técnico do CSA, Igor Magalhães. Eu sempre achei o Igor um excelente treinador. É lógico que ele não vai ser 100% perfeito, vai cometer algumas falhas, alguns erros, insistir em alguns jogadores que efetivamente, na minha opinião, não deveriam estar tendo oportunidade no CSA, mas ele nunca vai ser, ninguém na realidade vai ser 100%, vai ter as suas atitudes, as suas ações 100% aprovadas à frente de um clube de futebol. Mas nitidamente existe uma simbiose entre o treinador, os jogadores e a torcida do CSA. É lógico que aquele momento ruim que o Igor viveu à frente do CSA, de 6 jogos, se eu não me engano, sem vitória, abalou essa sinergia e culminou com a demissão dele. Eu disse lá na mira da notícia na 96 que eu não demitiria o técnico Igor Magalhães, e tá a prova aí que eu estava certo, né? Eu não sou dono da razão, obviamente, mas não dá para você demitir um cara que tinha 1 ano e 3 meses de trabalho no CSA, um trabalho reconhecidamente bom,
Ele deixou o CSA vivo em 3 competições quando ele saiu daqui. Fora que eu achei, pra mim, é uma sacanagem o que fizeram com o Igor, porque demitiram ele praticamente há 2 dias antes da primeira partida contra o Vasco na Copa do Brasil. Um jogo grande, um jogo gigante, que todo mundo quer participar. E o cara conseguiu, junto, obviamente, dos jogadores, da torcida do CSA, de tudo isso, classificar o CSA depois de tanto tempo para as oitavas de final da Copa do Brasil. E no momento de desfrutar o jogo mais importante do ano do clube, o técnico foi demitido. Então eu acho que houve assim um erro gravíssimo da diretoria do CSA que foi corrigido. A gente não sabe se vai dar tempo do Igor nesses jogos que restam. A princípio, 4 jogos que resta dele à frente do CSA, se ele efetivamente vai conseguir que os objetivos do clube sejam cumpridos. Mas eu não vejo outro nome para vir para cá, nesse momento, assumir o clube que não fosse o nome do técnico Igor Magalhães. Essa vinda do técnico Igor Magalhães, como eu disse, foi assim, muita gente defendeu a vinda dele, né? Inclusive, o ex-presidente do CSA, Rafael Tenório, deu entrevista a colegas da imprensa, dizendo que, inclusive, a presidente Miriam Monte conversou com ele, que estava preocupado com a situação do time, né? Quando o técnico Márcio Fernandes, após 4 jogos, não conseguiu desempenhar bem. E o ex-presidente Rafael Tenório disse que defendeu o nome do Igor e disse a Miriam que fosse procurasse o treinador para recontratar o Igor. Então, assim, foi como eu disse, né? Uma maré de torcedores, de dirigentes, todo mundo querendo a volta do Igor Magalhães, e com isso se concretizou a vinda dele, a volta dele para o comando do CSA. Quem não gostou, entre aspas, não da vinda do Igor Magalhães, mas segundo ele, da maneira como foi conduzida essa recontratação do Igor Magalhães, foi o superintendente de futebol do CSA, agora ex-superintendente, Luciano Lessa. A gente tem a imagem dele aí, Marcos Souza vai colocar, que após a confirmação da chegada do Igor Magalhães para o CSA, pediu demissão do cargo, entregou o cargo, na realidade. Segundo ele, não foi nada contra o Igor Magalhães, mas sim porque ele, por ser o superintendente de futebol, deveria estar conduzindo o processo. E segundo ele ficou sabendo, e foi comunicado da chegada do Igor através da imprensa. Então ele entendeu que tinha sido desprestigiado por conta de não estar à frente dessa negociação com o Igor. Por conta disso, o Luciano Lessa deixa a superintendência de futebol do CSA, entregou o cargo na tarde de ontem, inclusive fez uma nota à imprensa aí nas suas redes sociais. Quem quiser acompanhar tá lá na íntegra, mas em resumo é isso que eu disse aqui a vocês. Então, aparentemente, o Luciano Lessa, não é que ele não gostou, como eu disse, da vinda do Igor Magalhães, mas sim do modo como foi conduzida a vida do treinador do CSA para cá. E o Igor, ele vai ter 3 finais em casa. Eu achei até interessante, ele usou essa expressão na coletiva de ontem. Ele disse, eu tenho agora 3 finais seguidas jogando dentro do Repelé, jogando em casa. O Marcos Souza vai colocar na tela aí pra gente acompanhar. Quais são essas finais? A situação do CSA na Série C é delicada, né? O CSA precisa vencer pelo menos 2 ou até os 3 jogos que restam na competição para poder garantir a vaga. Vai depender de outros resultados, como a coisa vai se desdobrar. Mas o jogo mais importante no momento é o próximo jogo, é o jogo contra o Ituano, no próximo sábado, aqui no estádio Repelé, a partir das 19h30 esse jogo. O CSA não tem outro resultado que interessa ao clube que não seja a vitória. Caso o CSA perca esse jogo ou empate, a classificação para a próxima fase da Série C fica muito ameaçada. Logo na sequência, na quarta-feira da semana que vem, dia 20 de agosto, o CSA vai jogar contra o Confiança em jogo único aqui no estádio Repelé também, pela semifinal da Copa do Nordeste. E no outro final de semana, no caso já na segunda-feira da outra semana, o CSA enfrenta a Ponte Preta, aqui também no estádio Repelé, 19h30, esse jogo, pela penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Então veja, são 3 jogos seguidos em casa. Eu tenho certeza absoluta que o torcedor do CSA ganhou um ânimo extra com a volta do técnico Igor Magalhães, e o Repelé vai estar lotado principalmente nesse jogo contra o Ituano. Caso o CSA vença o jogo contra o Ituano, eu tenho certeza que esses jogos, tanto contra o Confiança como também contra a Ponte Preta, o torcedor azulino vai abarrotar o Repelé de gente, porque vai tentar empurrar o CSA para conseguir os objetivos do clube, principalmente o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo do clube no ano inteiro. Então, tá aí, como o técnico Igor Magalhães disse, teremos 3 finais em casa e vamos acompanhar aí essa epopeia do CSA nesses próximos 3 jogos dentro do Repelé. Próximo jogo já é contra o Ituano, como eu disse, é a primeira final que o CSA vai disputar. Vamos ver os preços dos ingressos aí. A direção do CSA fez uma promoção justamente para incentivar ainda mais o torcedor a comparecer ao estádio Repelé. A arquibancada baixa custa R$20 a meia, a arquibancada alta, a grande arquibancada, R$20 a meia, e a arquibancada alta curva também, R$20 a meia entrada. Então ela baixou o preço de tudo aí para lotar o Repelé. Cadeiras custará R$120
a meia entrada. Então, dia 16 de agosto, próximo sábado, 19h30, no Repelé, CSA e Ituano. Você, torcedor azulino, seu lugar é no Repelé no próximo sábado, empurrando e apoiando o Azulão do Mutange para conseguir essa vitória importantíssima que fará com que o CSA permaneça vivo na Série C do Campeonato Brasileiro. Marcos Souza, eu vou falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A. Ainda não tinha falado desde esse retorno, né? Aconteceu muita coisa ao longo de toda essa semana. A gente ainda não tinha falado sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo venceu o Mirassol no final de semana e se manteve na liderança do Brasileirão. O Marcos Souza já colocou na tela aí os resultados dos jogos do final de semana, resultados esses que mantiveram o Flamengo na liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa rodada foi a rodada de número 19, ou seja, a última rodada do primeiro turno. Lógico que nem todos os times têm 19 jogos ainda, por conta do Mundial de Clubes. As equipes brasileiras que estavam disputando o Mundial, elas deixaram de disputar algumas partidas, então tem times com 19, tem times com 18, tem times com 17, mas oficialmente essa rodada foi a de 19, número 19, e foi a última rodada do primeiro turno. No sábado, o Flamengo venceu o Mirassol por 2-1. O São Paulo venceu o Vitória por 2-0. O Red Bull Bragantino perdeu para o Internacional por 3-1. Fortaleza foi goleado em casa para o Botafogo por 5-0. E o Bahia e Fluminense ficaram no 3-3. Já no domingo, o Vasco empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. O Palmeiras venceu o Ceará de virada por 2-1. E o Cruzeiro foi derrotado em casa para o Santos por 2-1. O Grêmio perdeu em casa também para o Sport por 1-0. Primeira vitória do Sport na competição. Na última rodada do primeiro turno, o Sport conseguiu, enfim, a sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira, fechando a rodada, o Juventude venceu o Corinthians por 2-1. Classificação na tela, meu querido Marcos Souza, para a gente acompanhar como está a Série A do Brasileirão. Se vocês observarem ali, essa segunda coluna ali é onde tem a quantidade de jogos. Por exemplo, o Flamengo tem 18, o Cruzeiro tem 19, o Palmeiras tem 17, o Bahia 17, o Botafogo 17. Para vocês verem aí que nem todas as equipes, aliás, poucas equipes, têm 19 jogos completos até o momento. O Flamengo lidera com 40 pontos, o Cruzeiro é o segundo com 37, o Palmeiras é o terceiro com 36, o quarto é o Bahia com 30, o quinto é o Botafogo com 29, o sexto é o Mirassol com 28. Que campanha do Mirassol! Se o campeonato terminasse agora, o Mirassol estaria classificado para a Libertadores, né? Para pré-Libertadores a princípio. O sétimo é o São Paulo com 28, o oitavo o Bragantino com 27, o nono Fluminense com 24, o décimo Atlético Mineiro com 24, o 11º Internacional também com 24 pontos. Com 22 nós temos o Ceará na 12ª posição e o Corinthians na 13ª. O Santos é o 14º com 21, o 15º é o Grêmio com 20, 16º o Vitória com 18, o Vasco é o 17º colocado com 16 pontos somados, o Fortaleza é o 18º com 15, o Juventude o 19º com 14 e o Sport é o 20º colocado com apenas 9 pontos somados até o momento, apenas uma vitória na competição. A próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começa no próximo sábado. Já está aí na tela para a gente acompanhar. O jogo de abertura dessa rodada será Fluminense e Fortaleza a partir das 4 da tarde no Maracanã. Ainda no sábado, 4 da tarde, o Ceará enfrenta o Red Bull Bragantino. No sábado, só que 6h30, o Vitória enfrenta o Juventude. Ainda às 6h30 do sábado, o Sport enfrenta o São Paulo. No último jogo do sábado, às 21 horas, teremos Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. Já no domingo, 4 da tarde, o Santos enfrenta o Vasco da Gama. No domingo também, 4 da tarde, Atlético Mineiro e Grêmio. No domingo, 6h30 da noite, Internacional e Flamengo no Beira-Rio. Ainda no domingo, 8h30 da noite, o Botafogo enfrenta o Palmeiras. Para mim, o jogo mais bacana de se acompanhar da rodada, o melhor jogo da rodada, Botafogo e Palmeiras, no domingo, 8h30 da noite. E na segunda-feira, fechando a rodada, o Cruzeiro, aliás, o Mirassol enfrenta o Cruzeiro, já que o jogo é lá no Maião, em Mirassol, a partir das 8 da noite da segunda-feira, fechando a rodada de número 20 do Campeonato Brasileiro. Detalhe que eu falei ali de Internacional e Flamengo, né? No próximo domingo. Coincidentemente, as equipes se enfrentaram ontem pela Libertadores e vão se enfrentar no domingo e na próxima quarta-feira também pela Libertadores, né? O domingo é pelo Campeonato Brasileiro, mas ontem e na próxima quarta são os jogos que as equipes irão cumprir pela Libertadores de América. No jogo de ontem, pela Libertadores, o Marcos Souza já vai colocar na tela aí o resultado da partida de ontem. O Flamengo venceu o Internacional por 1-0. Gol do Bruno Henrique, impressionante, como em jogo assim, valendo. O Bruno Henrique, jogo importante, o Bruno Henrique sempre marca e marcou ontem aos 28 minutos do primeiro tempo o gol único da partida que garantiu a vitória para a equipe rubro-negra. O jogo da volta vai ser na próxima quarta-feira, dia 20/8, 9h30 da noite, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional
vai precisar vencer por 2 ou mais gols de diferença se quiser se classificar direto. Caso o Inter vença por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Em caso de empate ou vitória do Flamengo, o Flamengo avança às quartas de final da Copa Libertadores de América. Hoje teremos 2 equipes brasileiras em campo pela Libertadores. O Botafogo enfrenta a equipe da LDU a partir das 19 horas. Jogo aqui no Engenhão. Jogo de ida também das oitavas de final da Libertadores, enquanto o Palmeiras vai jogar fora de casa contra o Universitário do Peru às 21h30. Então as 2 equipes brasileiras, Botafogo e Palmeiras, entram em campo hoje pelo jogo da ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Desejamos boa sorte ao Botafogo e ao Palmeiras aí nessas partidas difíceis que terão hoje à noite pela Libertadores de América. Por hoje é só, meus amigos. Um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Um grande abraço, meus queridos. Valeu!